Vocês já devem ter conhecido essa aqui. É uma circunferência que tem algumas peculiaridades. Ela tem raio 1. Aqui não está explícito, mas aqui está dizendo, ó, que o raio dela é 1, porque esse ponto está lá no 1, 0. Sempre, né? X primeiro, depois Y. X é do lado, então ele vai 1 para o lado e 0 para cima ou para baixo. Não vai, né? Fica parado ali. Temos aqui eixo X e Y para ajudar a orientar a localizar essa circunferência. Então ela está centrada na origem do sistema. Esse aqui, origem do sistema. E ela possui raio 1. Além disso, uma coisa importantíssima, ela possui direção e sentido. Então, a direção dela é radial, né? Que é a direção que tem aí da circunferência. Ela só pode ir nessa direção circular ou pro outro lado, mas é só aqui dentro, é só aqui em cima, né? Ela não pode ir para fora, assim. Só existe tipo uma pessoa que está caminhando, uma formiga que está caminhando aqui, só pode caminhar em cima da circunferência. E o sentido dela tem o positivo e o negativo. Toda direção vocês sabem que tem dois sentidos. Tem o sentido positivo e negativo. Nesse caso, positivo a gente considera anti-horário. Isso pode ser confuso. Mas eu tenho uma teoria de por que o positivo é o anti-horário. Já falaremos. E o negativo é o horário. Esse A é o início, então. Se ela tem orientação, ela tem que ter um início para saber, não só quando eu souber o deslocamento, eu sei onde ela vai parar. Eu preciso saber onde ela começa para saber onde vai parar, né? Então, esse ponto A é a origem da circunferência. É estranho às vezes falar isso, né? Como que uma circunferência tem um começo? Se é algo cíclico. Mas essa aqui tem porque ela tem orientação. Eu começo aqui e vou girando para cá no sentido positivo. Então, se eu quiser saber 30 graus, por exemplo, eu começo aqui e ando 30 graus para cá e eu paro nesse ponto. Posso andar também menos 30 graus. Pararei nesse. Que mais? Ah, tá. Por que eu acho que o anti-horário é positivo, né? Porque faz sentido a gente começar no lado direito. Isso é padrão não só de circunferência, né? Vocês sabem de gráfico que o lado direito é o positivo. Se fosse daí então no sentido horário, a gente iria para baixo. Baixo não é o padrão, né? O padrão é para cima. Então, calhou de eu começando na direita e indo para cima, eu tô indo no anti-horário. Por isso que o anti-horário ficou positivo. Para manter esse padrão de direita positivo, cima é positivo. Então, tem que ser anti-horário. Não fechou certinho o horário. Então, cuidado para não confundir isso. O padrão aqui é anti-horário. Eu sempre caminho assim, né? Se for positivo. Tanto que é assim que crescem os quadrantes. Então nós temos aqui, assim como um plano cartesiano normal, ele é dividido em 4 quadrantes pelos eixos. A circunferência também, em 4 quartos. O primeiro, então, vai de 0 até 90 graus. Isso aqui é importante lembrar. Esses ângulos aqui, ó, de 0 a 90, a gente vai usar bastante essa noção, tem que ter. O segundo quadrante, de 90 a 180. Vai aumentando 90 e 90, né? E o terceiro, até 270. Aí aqui é o zero. Na verdade é o primeiro, né? Que deveria ter colocado. O 0 grau. Ah, não é 360? Também. A gente vai ver justamente isso agora. Ângulos que são, entre aspas, iguais. Entre aspas. Porque a gente não chama ele de iguais. Infelizmente é o nome mais difícil de falar, inclusive. Então muitas vezes eu vou estar falando igual mesmo, porque é mais fácil. Deixa eu ver aqui. É isso, agora é falar desses ângulos côngruos. Côngruos. Que são os iguais. Ângulos côngruos.
Eles são iguais e não são iguais, depende do que você quer. Ângulos ou arcos também são ângulos que começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. Eu vou localizar aqui, ó, no mesmo ponto A, senão isso aqui fica confuso, fica ambíguo. Pelo menos eu acho. Porque se eu falo que começa no mesmo ponto e termina no mesmo ponto, parece que ele dá uma volta completa, né? Começou aqui, deu a volta, parou aqui. Não, eu digo assim, ele começa no mesmo ponto A, tipo aqui, e termina no mesmo ponto B, que pode ser o 90, por exemplo. Que pode ser o B. Quais ângulos? O primeiro eu já achei, 90, esse não vale. Quais ângulos, e existem infinitos, começam aqui e terminam aqui? Consegue me falar mais um? Um deles, o menor deles é o 90, que é quando eu vou direto, 90. Tem algum outro que vocês enxergam aí? Talvez se eu escrever isso aqui, ajude também. Não vai caber. Vamos ver. Diferenciando-se apenas pelo número de voltas. E agora com essa dica? Esse aqui não deu nenhuma volta completa ainda. É o 90 graus. Qual é um outro ângulo que vai começar aqui, vai fazer a viagem que for, mas vai parar ali? Quanto mede esse ângulo? 360 mais 90? Exatamente. Isso aí. E a Maria Luísa escreveu aqui 450, dá isso mesmo. Então, o segundo ângulo, podemos até começar a localizar assim, ó. Esse é o primeiro. Naturalmente, né, não é estranho chamar de primeiro, é o menor. Positivo. Tanto que o nome desse ângulo aqui, a gente vai ver, é a primeira determinação positiva. É o menor ângulo positivo que para nesse lugar. Cada um desses, 90, 180, aqui o 150, tal, tanto faz, qualquer ângulo aqui, de 0 a 360, tem infinitos correspondentes, que são os côngruos. Infinitos. É só você dar uma volta a mais sempre. Então, se eu vier daqui para cá é 90. Se eu der uma volta completa e parar ali, vai ser 360 mais 90. 450. Ah, dá mais uma volta. Beleza, mais 360. Aí, não sei quanto que dá. Dá 810. Deve ser mais 360. Mais e mais e mais e mais. E você vai gerando infinitos ângulos, arcos, que sempre vão parar lá, tendo começado aqui. A diferença é o número de voltas que se dá. Também pode ser negativo. Qual é o primeiro ângulo negativo que para lá? Começa aqui e para lá. Que é o que a gente chama de primeira determinação negativa. Quanto tem que ser? Negativo é porque eu estou indo no sentido negativo. Vou fazer isso aqui, ó. Qual vai ser? O ângulo que faz isso aqui, claro, em cima da circunferência, né? Quanto eu tenho que voltar? Eu tenho que andar aqui no sentido negativo para chegar lá. Isso aí, Matheus. Daí só bota o sinal de negativo aí. Se eu andar 90 para cá, ou seja, o menos 90, eu paro aqui. Se eu andar menos 180, eu paro aqui. O 180 é o único, né, que para no mesmo lugar, tanto no positivo quanto no negativo. É a meia volta. Tanto faz para que sentido você dê a meia volta, você vai dar meia volta. Seja por cima ou por baixo. Mas então aqui seria também o menos 180. Aí eu vou aumentando, menos 190, menos 200, até eu chegar aqui no menos 270. É o oposto do que está lá embaixo, né? O 270. Aqui é o menos 270. Também é a mesma coisa, entre aspas, que o 90. Então eu digo que eles são iguais dependendo do que você quer.
Se você quer saber só onde está parado, sabendo que todo mundo vai começar aqui, né? A gente vai considerar o padrão, a origem. Então só importa onde ele para, onde é o fim. Se você só quer saber onde é o fim, eles são iguais. Isso, com o... Tem mais o 450. Agora, se você quer saber quantas voltas foram dadas, dependendo do seu problema, você quer saber, né? Qual é a diferença entre o 0 e o 360? Tipo, o 0 não deu nenhuma volta, o 360 já deu uma. Então, se eu quero saber o tanto que uma pessoa já andou numa praça, se eu falar 0 ou 360 é diferente. Agora, onde essa pessoa está na praça, se eu falo 0 ou 360, não muda nada, né? Ela está no mesmo lugar. Isso é arco ou ângulo côngruo. E o que a gente vai ter de exercício aqui é basicamente saber encontrar. Eu falo para vocês, que nem eu falei, talvez aqui o 1385 é qual? Qual é o correspondente? O que a gente vai querer achar, basicamente quase sempre, é a primeira determinação positiva. Eu vou limpar aqui para a gente escrever o que é isso tudo. A primeira, ou menor, vocês têm também aí no livro. Acho que ele traz os dois nomes. Eu conheci como primeira. Inclusive, eu tô dando essas aulas ainda no segundo ano. Bateu quase certinho. Positiva é o menor ângulo positivo que possui o mesmo fim, o mesmo ponto final, a mesma abertura. Ele tem que ser positivo entre aspas, porque pode ser zero, tá? Já vamos comentar sobre isso. Aqui, 360, tudo graus. Ou seja, é um ângulo entre 0 e 360. Que nós vamos ter que achar. É o menor ângulo não negativo. Porque ele pode ser zero, né? Não negativo. Apesar do nome, ele não precisa ser positivo, ele pode ser o zero. Por isso que tem um igualzinho aqui embaixo. Ele não pode ser 360, porque se for o 360, na verdade é o zero, né? Então eu quero saber, tipo, esse 1385 que eu perguntei, equivale a qual? É o 45? É o 115? Eu sei que termina com 5, beleza. Mas, e aí? Então é isso que a gente vai ver aqui agora. É tipo o problema. Esse aqui, com esses números são fáceis, ó. Por exemplo, e aí vocês vão me dizer o método que nós vamos usar. Quem quiser dizer e ainda não olhar o livro, qual é a técnica que nós vamos usar, né, para descobrir. Por exemplo, você vai num parque de diversões que tem que pagar por brinquedo. E você vai com R$ 73 no bolso. Só tem isso, não tem cartão, não tem nada. É R$ 73. Não tem nada que burlar o sistema. Você quer ir no máximo de brinquedos possível com esse dinheiro. Cada brinquedo custa R$ 5. Quanto vai te sobrar de dinheiro no fim da noite, depois que você for em todos os brinquedos possíveis com esse dinheiro? Você tem 73, cada brinquedo custa 5. Vai te sobrar quanto? Isso aí, João Pedro. Só uma pessoa? Ó, o Matheus já respondeu até quantos brinquedos eu fui. Em quantos brinquedos eu fui. Eu ia comentar sobre isso aí, exatamente. O Felipe já foi mais no método aqui, ó, tá certo. Então o pessoal tá respondendo aqui, sobra 3, 3. Beleza, sim. O Matheus falou, você vai em 14 brinquedos e sobra 3. Aí o Felipe falou, é só o método que ele fez aqui, né? Só dividir 73 por 5 e pegar a sobra, e pegar o resto. E isso aí. Vejo que não me interessa. Eu não perguntei em quantos brinquedos eu fui, então não me interessa o resultado da divisão, que a gente chama de quociente, né? Não interessa em quantos eu fui, eu quero saber quanto vai me sobrar depois, se vai dar para comprar um cachorro quente ou não. Não interessa se eu fui em 14 ou 1 milhão de brinquedos. Então, aqui só interessa o resto. É a mesma coisa aqui, é o mesmo problema. Se eu quero saber, por exemplo, o exercício, o livro aqui dá
Depois ele pede, ele dá um exemplo com 1825. Eu não quero saber quantas voltas eu dou. Eu quero saber, depois de eu dar voltas completas, eu vou parar onde? É o resto. É o mesmo problema. O dos R$ 73 e R$ 5 foi fácil. Mas e se eu falasse que você tem 58,25 e cada brinquedo custa 3,18? Tipo, de cabeça eu já não faço isso aqui. Mas é o mesmo método que a gente vai fazer. A ideia é um método manual, que é um dos métodos que a gente pode usar aqui na trigonometria, é ir somando. Vai somando 3,18, 3,18, 3,18, vai chutando. 3,18 vezes 10. Opa, vai dar 31,80. Eu tenho. E sobra mais, dá para ir mais brinquedo. Você vai somando até você passar de 58,25. Opa, passou, foi demais. Então volta um e vê quanto falta para 58,25. Basicamente essa vai ser a ideia. Né, se eu peço 361, equivale a qual ângulo? Bem, esse aqui eu vou 360 e ando mais 1 grau. Então é côngruo ao 1 grau, por exemplo. Esse está fácil. Então, dependendo dos números, é mais fácil, né? Mas a gente vai ver métodos que, ainda mais se for usar a calculadora, você pode mandar o número alto que for que a gente resolve. Então, exemplos de arcos côngruos. Exemplos. O primeiro, digamos assim, 0, 360. Esses números aqui é interessante vocês saberem. Que são as voltas completas, né? Uma volta completa, duas, três. Eu estou somando 360. Por que é interessante? Porque em um método a gente pode usar esses números aqui. Se nós soubermos, por exemplo, 1080, às vezes já resolve o exercício rapidinho. Se você souber que 1080 é uma volta, 3 voltas completas, né? É o número de voltas completas. Não interessa quantas. Não precisa lembrar que é 3. Se o exercício não pedir. Se pedir só o côngruo. Então essa é a diferença. Muitas vezes a gente está querendo saber o quociente na maioria dos casos. Aprendemos a dividir basicamente para saber o quociente. Quantos pedaços de pizza vai dar para cada pessoa? Em quantos brinquedos eu conseguirei ir? Aqui a gente quer o resto. Depois que cada pessoa comeu o seu pedaço de pizza inteiro, quantos pedaços sobraram? Ou qual fração de pedaço? Não, mas se cada pessoa comeu inteiro, não vai sobrar uma fração. É a dificuldade, né, de, sei lá, uma pizza de 10 pedaços. Você só pode dividir certinho por 2 pessoas ou por 5, e se tiver 3. Cada um vai pegar 3 pedaços e vai sobrar um. Me interessa esse que vai sobrar, que vai ser o motivo da briga. Quantos pedaços serão o motivo da briga? Esse é o resto, é o que me interessa. Certo? Outro. Esse aqui forma uma sequência de ângulos côngruos. Ou indo para o negativo também. Não nos esqueçamos do negativo. Ó. Menos 7.200. Quantas voltas eu dou no sentido negativo menos 7.200? Se fosse menos 720, seriam 2 voltas. Menos 7.200 eu dou 20 voltas. Mas eu paro sempre aqui na origem. Em todos esses. Outros. O 60, deixa eu ver se é o 60 que ele dá aqui também. Lá na página 2, ele fala do 60. 60, 420. E você vai somando aí 360. E aí tem o negativo também. Opa, mas o negativo qual? Então você pega o 60 e volta 360. Vai para onde? Cuidado, ó. Isso aqui não é verdade, tá? 60 e o menos 60 não param no mesmo lugar. O 60 está aqui, o menos 60 está aqui. Não estão no mesmo ponto. Estão em pontos simétricos, mas não mesmo. Qual é o primeiro negativo do 60? Eu estou no 60 e vou voltar uma volta completa. Isso aí, Léo. É só você tirar 360, né? 60 menos 360 vai dar menos 300. Então, para a gente ir encontrando arcos côngruos, você vai adicionando uma volta.
ou seja, 360. Ou tirando uma volta. Tanto faz. Você sempre encontrará, então, arcos congruos fazendo isso. É por isso que o livro traz também uma fórmula. Ele mostra assim, ó. Se o ângulo for x, 60 graus, 60 graus, mais 0 vezes, o começo aqui tá estranho, né? 0 vezes 360, que é o próprio 60, claro. Nós chamamos isso de primeira determinação positiva. Por quê? Porque está entre 0 e 360, né? Se eu quiser achar o próximo, que é a segunda determinação positiva, o que eu faço? Em vez de eu fazer mais 0 vezes 360, eu dou uma volta. Mais 1 vezes 360. Esse número aqui, né, o número de 360 é o número de voltas completas. 60 mais isso aqui dá os 420, que é a segunda determinação positiva. E a terceira? A terceira você, em vez de jogar 1, joga 2, que é o próximo. Então você deu 2 voltas completas e andou mais 60. Isso aqui vai dar 780. E a quarta? Vai aumentando. Ah, e a primeira determinação negativa? Em vez de você somar 0, você tira 1. Você está tirando 1 vezes 360. Vai dar menos 300. 60 menos 360 dá menos 300. E a próxima negativa, ou seja, a segunda? Segunda. Em vez de você tirar uma vez só, você tira 2. Vai dar menos, volta 360, né? Menos 660. E vai construindo assim. Certo? O que a gente vai querer, basicamente, é isso aqui, ó. Eu te dou um ângulo, seja ele muito negativo, pouco negativo, ou gigantão positivo, e vocês vão me dizer qual é o correspondente. Laura, isso tem que cuidar exatamente, ó. Acho que aqui cai um exercício desse tipo. Vejam que a primeira negativa eu uso menos 1, a segunda negativa menos 2. A primeira positiva eu uso 0, porque é o que eu não dou nenhuma volta completa. É o que me interessa, né? O primeiro, qual que é o que me interessa? O primeiro arco. É o que não dá nenhuma volta completa, porque se der uma volta completa, já é em excesso. Eu quero aquele que só me localiza o ponto, que vem daqui para cá, sem dar nenhuma volta. Você deu uma volta completa, você já foi demais. É um excesso, né? Por isso que quando a gente dá uma volta completa, não é o primeiro, já é o segundo. O primeiro é menor do que uma volta completa. Sempre. O ângulo máximo que pode dar aqui é 359,99999. Não posso completar nenhuma volta, senão já é em excesso e já vira a segunda determinação positiva. Certo? Esse aqui é o número de voltas. Isso aqui também, às vezes, é importante. Geralmente não, como eu estou falando. Só me interessa o que sobra aqui, ó, o 60. É o 60 que a gente vai procurar. Então, de maneira geral, né, expressão geral, para os arcos côngruos a 60 graus. Qual que é? Olha a forma do que a gente tem aqui, né, o padrão. Vou pegar esse aqui. É 60 graus, mais algum número. Eu estou colocando algum número. 1, 2, podia ser 10, 20. Algum número K vezes 360. Isso aqui é fixo, que é o número de voltas completas. Representa uma volta completa, né? E a quantidade de voltas completas é o K. Sendo K, vocês têm aí, pertencente aos números inteiros. Ele pode ser negativo. Por isso que tem alguns ali. Né? Se o K for menos 1, eu caio aqui, ó, no menos 300. Se o K for 2,
Eu venho aqui no 780. Todos eles seguem essa forma. Essa aqui é a expressão geral. Para o de 60. Aí se for o de 50, troca aqui por 50. O resto fica igual. É uma equação para eu achar os infinitos arcos côngruos de 60. Certo? Laura, respondido aí? Aqui é o GeoGebra que eu já comentei no primeiro dia de aula, talvez, junto com outro. Insight importante. Não sei se eu cheguei a mostrar alguma coisa nele. Vamos ver se dá o zoom melhor. Por enquanto, não foquem muito nisso, mas isso aqui basicamente é a utilidade das funções trigonométricas. Para isso que a gente estuda. Serve não só para expressar geometria, círculos, mas também qualquer fenômeno periódico pode ser expresso por seno ou cosseno, por funções trigonométricas. Por exemplo, uma onda não é circular. Uma onda, ela viaja dessa maneira aqui, né? Não sei se vocês já viram isso aí, campo elétrico, campo magnético. O que é isso aqui, né? É a intensidade do campo. Que é assim, não é que a onda fica fazendo isso aqui. É o campo elétrico e magnético que fica fazendo isso. E a gente chamou isso de formato de onda, por isso que esse fenômeno, esse elemento físico é chamado de onda. E seno e cosseno é muito bom para expressar isso. Porque conforme eu vou andando aqui, vocês conseguem ver o pontinho ali, ó. Vai variando, se eu olhar para o seno, ele varia daquela maneira. Ora, aqui ele é o máximo, aqui ele é zero, vejam no gráfico lá, zero. Aqui ele é o mínimo, é o que a gente chama de crista, de vale. O mínimo é vale e o máximo é crista. É usado também para expressar, por exemplo, o fenômeno de mola. A mola fica oscilando. Você tem uma mola, seja no teto, por exemplo, com peso, você puxa o peso, solta, vai tanto. Claro que ela vai amortecendo. Então, às vezes, não vai ficar bonitinho assim. Isso aqui é o ideal, né? Sem atrito. Ela pode começar assim, aí ela vai diminuindo aqui, até ela se estabilizar e a mola parar, por exemplo. Assim. Mas na base, é uma função periódica, senoidal, trigonométrica. Isso que a gente vai ver depois, a função em si. Eu só gostei mesmo sem ver isso, eu gostei dessa ferramenta aqui, pra gente ver esse número aqui, ó. Aqui ele está diferenciando o número, se eu dou uma volta a mais ou não, para poder correr aqui, né, pelo gráfico. Então aqui para ele é diferente, o zero do 360, porque o zero está aqui e o 360 está aqui. Mas foquem nesse círculo aqui agora só. Esqueçam ali embaixo. Veja que aqui, se eu ficar girando, 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 eu não sei se tem limite. Ixi, espero que não trave. Vai dar uma... Olha, ele vai fazendo arcos côngruos a algum que eu quiser. Tipo, olha aqui o 360, né? Volta completa. 5040 é o número de voltas completas. Quanto, eu não sei. Não fiz a divisão, não me interessa agora. Mas só para vocês verem que eu vou... Tem infinitos, né? Não tem por que parar, não acaba nunca. Posso fazer assim, tanto no positivo quanto no negativo. Ou negativo também. Então a ideia vai ser o seguinte, ó. Eu paro aqui no menos 1470, sei lá. Pergunto, isso aqui equivale a qual ângulo positivo? Se eu viesse aqui, ó, começar do zero, viesse para cá e parasse ali, que ângulo seria esse? É isso que a gente vai fazer nessa primeira aula. Esse primeiro capítulo aqui, né? Aprender como fazer isso. E não tem um método só. É mais fácil se for em grau. Tem também radiano, a gente vai lembrar o que é radiano. Mas em grau é mais tranquilo. Tem pelo menos uns 3 métodos. Um com calculadora, outros dois sem. Um vocês já me falaram, assim, basicamente é o da divisão. Você divide e pega o resto. Beleza.
Esse é um jeito. Se for negativo, tem que tomar um cuidado, mas basicamente essa é a ideia. Certo? Então eu paro aqui, ó, no 500. 500 equivale a qual? Vocês conseguem fazer sem dividir? O 500 graus equivale a que ângulo? Da primeira determinação positiva. Como vocês fariam? Duas pessoas responderam 140, isso aí. 3, 4 pessoas. Não dá duas voltas, Pedro, é uma volta só, né? Uma volta completa e aí 140. O Flávio falou, ó, conta de menos. Isso, nesse caso aqui, quando o ângulo é pequeno, você pode simplesmente fazer o quê? 500 menos 360, pronto. Porque você está tirando o excesso. O excesso é a volta completa, né? Se eu for... Claro, vou ter que parar no mesmo lugar aqui. Se eu for voltar e eu parar no mesmo lugar, vai ser 140. O que é voltar? Tirar 360. Então, quando é um número pequeno, dá para fazer assim tranquilamente. Você não precisa pensar em divisão, em resto. Ou e se for, por exemplo, 1090? Eu não vou nem colocar aqui, mas 1090. Vocês conseguem fazer mais rápido? Ajuda se vocês lembrarem. Opa, Matheus já fez. É isso aí, ele lembrou. Imagino eu. Se vocês lembrarem disso aqui que eu falei, ó. Desses múltiplos. Se 1080 para aqui no zero, não interessa quantas voltas dá. 1090 vai mais 10. Pronto, eu tô no 10. Não precisei fazer divisão. Se eu lembrar disso aqui. Se você não lembrar disso aqui, você pode ir tirando 360. Ah, 1090? Tá, não sei. Eu sei que é muito grande. Vamos tirar 360. Vai dar 730. Tá grande ainda. Tira 360. Deu 370. Opa, quase, mas tá grande ainda. Tira 360. Deu 10. Pronto. Parou no 10, não tem mais o que fazer, né? Chegou aqui, ó. Chegou aqui, achou. Isso é o que nos interessa, por quê? Porque ângulos côngruos, depois quando a gente for ver para funções, possuem as mesmas funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Eles são iguais nesse sentido, né? Porque a função só me interessa o ponto onde ele está. Esse ponto aqui tem um seno, um cosseno, uma tangente, uma cossecante, uma secante, uma cotangente e essas funções que a gente vai ver. Então, mas não interessa quantas voltas ele deu para chegar ali. Não interessa a história desse ponto. Interessa onde ele parou. Por isso que eu tenho que saber relacionar os arcos maiores que 360 e menores que zero, negativos, a esse arco aqui. Certo? Entenderam a motivação desse estudo aí? É importante saber, então, simplificar basicamente, né? Estamos simplificando. É tipo eu te dizer assim, olha, eu tenho 80 sobre 4 barras de chocolate em casa. Tá, mas você não pode falar de um jeito mais simples isso aí, não? Existe, né? Um jeito mais simples. Para que dar essa volta? Falar 80 sobre 4. Se vocês lembrarem, o ângulo de... Peguem lá na página 4, por exemplo. Tínhamos visto que o ângulo 1320 graus tinha o côngruo 240. Aí eu comentei com vocês que tem um botão que já dá isso, já dá o resto. Em vez de eu fazer dividido por 240, ou por 360 na verdade, né? Que é a nossa base aí, que vai me dar quantas voltas ele faz. Eu não faço dividido. Eu faço mod 360. Que já me dá o resto. E tá pronto, não tem mais o que fazer. E isso se a sua calculadora tivesse, aqui é do Windows normal, científica, né? Você vem aqui nas configurações, científica. Mas, por exemplo, funciona também para negativo. Nós vimos na questão... Qual questão que era? 6, o menos 1320. Que dava 120, então. Então você faz mod 360, 120. Pronto, funciona para negativo e positivo. Só com um botão. Fechou. Qual mais que nós tínhamos
usado. Acho que de grau eram esses. Ah, o 2045, que dava 245. Só isso. Ah, agora em radiano. Em radiano, ainda o problema é a fração. Porque em radiano é o seguinte, ó. Bem, você ainda pode fazer. Vamos pegar aquele 14π sobre 3. 14π sobre 3. Eu vou dividir aqui usando o mod. Continua sendo uma divisão, só que a diferença é que ele não me dá o quociente, me dá o resto. Vou dividir por 2π. Para facilitar até aqui na calculadora, facilitar de não ter erro de arredondamento, a gente não precisa nem usar o π, porque o π nesse caso aqui vai ser cortado. Certo? Eu divido. Vocês podem fazer o método colocando 1 aqui embaixo, vocês vão perceber que o π vai ser cortado. Então eu posso fazer simplesmente 14 dividido por 3, que vai ser o meu número. 14 dividido por 3, a gente vai fazer ali, vai dar o quê? 4,666. Aí isso eu faço mod 2. Mod. É a mesma coisa, eu uso o mesmo botão. É só para não usar o π. Não precisa. É desnecessário, né? Você tem ele em cima e embaixo, pode cortar. Então, vou colocar aqui 14 dividido por 3. Esse é o meu número. Isso aqui em radianos. Eu vou fazer mod 2. Deu isso aqui. 0,66666. Tá. E aí, o que eu faço com isso? O que aconteceu? Aqui que está o grande problema da fração. Você pode deixar assim. Esse aqui, aí o π volta porque você simplificou, né? Mas tem que considerar que ele está por aqui também. Ele está escondido. Você tinha simplificado. Lembra que eu falei? Se você simplificar, muito cuidado. Depois você tem que voltar com ele. Eu só simplifiquei para colocar na calculadora. Mas eu tenho que voltar. Quer dizer que a minha resposta é 0,66666 π. Tá certo, tá pronto. Mas se você olhar nas alternativas, lá dá 4, por exemplo, não tem. Então você tem que saber também transformar isso aqui em fração. 0,666 é 2/3 de π. E essa era a resposta. Então mesmo na calculadora ainda ele não te dá o negócio pronto. Depende do jeito que está escrito. Isso aqui tá certo, mas não tem ali. Tá na forma de fração. Por isso que o radiano ainda falei para vocês que é mais chato. Por causa do π e por causa da fração, geralmente, quando tem. Não é obrigatório ter nenhum nem outro. Eu posso falar 1 radiano. Nós vamos trabalhar aqui depois com 1 radiano. 10 radianos. Beleza? Não tem problema. O problema é quando aparece um π. E a fração. Mas vejo que esse botão aí resolve para mim, facilita a vida. Ah, mas minha calculadora não tem. Eu não sei se as científicas aí têm. As que eu vi não tinha. Mas depende do modelo, eu imagino. Então, a gente usa outro método. Por exemplo, você pode fazer na sua calculadora agora aí, ó. 1320. Eu vou dividir por 360. Deu isso aqui. Lembra que eu tinha comentado que isso aqui é a parte de voltas, número de voltas. Isso aqui é o que me interessa. Isso aqui não tô nem aí. Se é 3, se é 3 milhões. Só me interessa a parte quebrada, que é onde ele para. Se é quebrada é porque não deu nenhuma volta completa. Senão, estaria fazendo parte daqui, né? Então, se não deu nenhuma volta completa, ele vai me mostrar onde o ângulo parou. E é isso que eu quero saber. Então, depois que eu dividir, eu simplesmente tiro a parte inteira. Menos 3. Eu só tirei o número que está aí, o inteiro. Ah, deu isso aqui agora. Agora você só volta para a base do 360, multiplica de novo por 360. Por quê? Porque você dividiu por 360 antes. Inclusive o seu resto, quando você divide por 360, você divide tudo, inclusive o resto. Então você tem que voltar para ter o resto certinho lá daquela divisão inteira, você tem que multiplicar por 360.
Flávio, qual que é a... Eita, Laura, depois se quiser mandar uma foto. A Laura falou que dela tem mod, só que ela digita o número e mod e já dá a resposta. Esse eu não sei o que ela tá fazendo, a calculadora. E o negativo, menos 320. Vamos ver o que que daria. Vou fazer menos 1320. Tem que dar 120, né? Dividido por 360. Deu isso aqui. Tá. Quer dizer o quê? Que dá menos 3 voltas. Dá 3 voltas no sentido negativo. Vou tirar essa parte aqui. Para tirar esse 3, como ele é negativo, eu tenho que somar 3, né? Ó, ficou só a parte quebrada. Menos 0,66666. Multiplico por 360. Menos 240. Opa, tá quase pronto. Isso aqui é o resto que nós tínhamos encontrado lá na divisão inteira. Então, para deixar positiva, eu só somo 360. Eu dou mais uma volta. E aí eu tô lá no 120. Que é a resposta do menos 300, menos 1320. Foi a Laura que mandou aqui? Foi. Ah, não é esse mod aí não, Laura. Esse aí é o mod de modo. Tem um Ezinho a mais. É um mod sem o E. Depois eu vejo a foto ali de novo, vejo se a sua tem, eu te digo. Mas não sei se essas aí vão ter. Ah, o Flávio tá com uma calculadora chique ali, Texas. Concorrente aí da HP. Então, vocês com a calculadora de vocês podem fazer assim, ó. De novo, ó, 2045. Vai ter que dar 245. Então, como a gente vai fazer? Divide por 360, vai dar um número feio. Tira a parte inteira. Ó, deu 5 voltas, não quero saber isso. Menos 5. Tem isso aqui. Multiplica de volta por 360. Pronto. 245. Funciona para o positivo ou para o negativo. O negativo tem que tomar cuidado, né, que depois que você multiplicar por 360, vai estar a primeira determinação negativa. Ainda vai ter que somar 360 para ficar positivo. Tranquilo? Então, temos aí pelo menos 3 métodos, alguns com variações ainda, para descobrir o ângulo. Escolha com sabedoria o método preferido de vocês. Depende do recurso que você tem também, né? E depende dos números. Se for 361, eu não preciso fazer nem divisão para saber que é uma volta completa e mais 1 grau, né? Então vai depender do caso. Dúvidas quanto a isso aí, testem esses valores, esses métodos nos valores que a gente já tinha, que foi o que eu fiz aqui, e nos próximos que a gente fizer. Vocês vão ver que vai dar certo. Isso aqui fizemos. Oh, já tô a resposta aqui, ó. Que loucura. Peguem exercício 11. Tinha falado para vocês, não sei se eu falei para todas as turmas, assim, para todas as duas turmas. 11 ou 14. O 11 alguém tentou fazer, quer discutir, deu certo, não deu certo. Quando não dá certo é bom também. Você já ensina um modo de não fazer a questão. Quer-se saber, sendo K um número inteiro qualquer, as extremidades desses arcos correspondem a quantos pontos distintos na circunferência?
Vejam só, isso aqui é uma coisa importante também. O que você tá fazendo aí, ó? É doido? Quer mostrar aí como é que fica? Seguinte, para eu saber quais são os pontos distintos que isso aqui fornece, é só eu ficar variando o K e ver quais ângulos são encontrados. Então vamos fazer alguns. K, o primeiro valor que eu vou colocar só 0 ou positivo. Porque vocês sabem que o negativo eu só estou indo para o sentido contrário, mas os pontos, a gente vai ver, serão os mesmos. Então eu vou jogar 0, bem, vamos calcular um a cada vez, né? Quando eu fizer 0 vezes 90 vai dar 0, mais 45 dá 45. Achei meu primeiro ângulo. Vejam que isso aqui não vai dar só ângulos côngruos, né? Não é aquela fórmula geral, porque isso aqui teria que ser 360. Ele vai dar pontos em diferentes posições, é por isso que o exercício pergunta em quantas posições. Se eu fizer K igual a 1, vai ficar 90 mais 45, 135. K igual a 2, 180 mais 45, 225. K igual a 3, 270 mais 45, 315. Ó, tô primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Agora é de se imaginar que eu vou voltar para o primeiro, né? 4 vezes 90 é o famoso 360, mais 45, 405. Mas vejam, esse aqui é o 45 mais uma volta completa. Quer dizer que o 405 é côngruo ao 45. Então não é diferente. Esse aqui é côngruo ao 45. O que significa que se eu continuar calculando, aumentando esse K, eu vou achar depois o côngruo desse, desse e desse. E eu vou ficar nesse ciclo. Vem para cá, depois você calcula o próximo e vai ficar indo e voltando. E calculando os mesmos ângulos. Portanto, só tem esses 4 pontos distintos, que a gente pode ver no arco aqui, ó. Vejam, o primeiro que eu calculo é o 45, depois aqui é o 135, 225, e 315. Está aumentando 90, né? Se aumenta de 90 em 90, quer dizer que eu preciso de 4 pontos para fechar a circunferência. Porque 360 sobre 90 é 4. E esse 90, ele tem uma característica importante, vocês vão me dizer qual é. Que me garante que a cada volta que eu dou ele fecha certinho. Que eu consigo fazer 4 pontos sempre iguais. Eu vou dando voltas e voltas e ficam sempre nesses pontos. Por que que não é tipo daqui, por que que eu não venho pra cá na próxima volta? E desse eu não venho pra cá, depois pra cá. O que que o 90 tem de especial? Por que dá certinho 4 pontos? Com qual outro número daria certinho um número de pontos exatos aí, bonitos? 180? 180, 60 graus? 60, 180. Ó, 180, legal, né? 2 pontos só. Vou ficar indo e voltando. Tá, tá. Meia volta sempre. 60, 60. Professor, o 90. Então, na verdade, é o 90 que tá me permitindo isso, né? Aqui, ó. Não interessa, o 45 graus tá me dizendo onde eu começo. Mas é o 90 que me diz essa variação. Correto? Eu tô variando Entendi. sempre de 90 em 90. O 30 também, então. O 30 também, o que a gente tá buscando aí? Por que 30, 60, 180, 90? O que eles têm em comum? Ah, professor, eu pensei naquele negócio tipo 60 mais 30 dá 90, a soma deles dá 90? Seria isso ou não? Não precisa, não, não.
Se eu usasse o 50, seria legal, será? Por exemplo, eu começo aqui e eu vou variando 50, 50, 50, 50. Quando desse uma volta completa, eu ia voltar aqui, ia ficar sempre nos mesmos pontos? Ou não? Não, acho que não. Por quê? 50 não tá com cara boa, né? Por causa da diferença dele, ia ele ficar sobrando, eu acho. Tem a ver. Porque o 50 não é divisor de 360. Se você tentar, né, se for dividir, não vai dar exato. Quer dizer que ele não fecha. Eu não consigo, usando apenas 50, dar uma volta completa e parar aqui de novo. Ou ele vai parar aqui, né, e depois aqui. Ele nunca vai pegar aqui certinho. Tenta fazer, ó, 50, depois eu vou para 100. Né, 50 vai estar aqui. 100 vai estar aqui. Aí 150. Tá, 150 aqui. Daí 200. Vem pra cá. 250. 300. 300 vai estar aqui assim. Aí 350. Vixe, aí depois já vai pro 400. Onde que é o 400? 400 é igual ao 40, né? Veio pra cá, ó. E ele vai ficar defasado. Depois ele vai vir... Qual que é? 90 certinho, ele vem pra cá. Aí ele vai atingir outros pontos que ele não atingiu antes. Aí virou uma bagunça. Eu vou praticamente pintando esse círculo todo aqui. A cada volta que eu dou. Professor, então a gente Oi. pode usar tipo 2, o 36, todos esses números que é múltiplo de 360, qualquer um vai dar? Com certeza, qualquer um vai dar um ciclo bonitinho. E o 360 eu poderia usar? Poderia. Vai sempre pegar o ponto onde você começar. Se você começar aqui e avançando 360, você sempre vai parar aqui. Você vai ficar pintando isso aqui a vida inteira. Né, depende de onde eu começo. Aqui, o que o 45 me diz? Onde eu começo, e o 90 me diz a variação. Como é 90 e cabem 4 90 no 360, eu consigo pegar 4 pontos ao todo. E eu não fujo desses 4 pontos. Agora, se fosse 91, vixe, eu ia fugir sempre um pouquinho, né? Um pouquinho ia errar aquele ponto ali. Ó, o Matheus pediu a definição de arcos côngruos. Talvez eu não tenha nem passado a definição técnica. Ele pediu em português. Mas esse aqui é mais uma definição matemática. Tá, em português é assim, ó. Arcos côngruos são arcos que começam no mesmo ponto A e terminam no mesmo ponto B. Eu falo A e B para não confundir que você não precisa começar no mesmo ponto e terminar no mesmo ponto. Você pode começar aqui no A, os dois, e terminar no B aqui, os dois. Geralmente, onde que a gente começa? Na origem. Geralmente. Nós só estamos vendo aqui na origem. Então eu posso dizer que, começando pela origem, os arcos são côngruos se eles vão parar no mesmo lugar. Se eles tiverem a mesma posição na circunferência trigonométrica. Há uma definição mais técnica. Dois arcos, ou ângulos, né, são côngruos se a diferença entre eles for múltipla, existe múltipla, né? Ou for um múltiplo, eu me sinto mais confortável assim, de 360 graus, ou 2π radianos. Você vai fazer a diferença entre eles e tem que dar um múltiplo de 360. É o que a gente está fazendo, tipo, ao contrário. Porque para chegar no múltiplo, a gente está somando ou subtraindo 360 várias vezes. Por exemplo, o 2045 e o 245, eles são múltiplos por quê? Porque quando eu fizer um menos o outro, isso aqui vai dar 1800. Eles são côngruos, né? E quando eu fizer isso, vai dar 1800, que é um múltiplo de 360. Tem essas duas definições. Essa aqui é a matemática mesmo, né? Essa aqui é a leiga, não sei, a mais fácil de entender. Essa aqui é mais fácil de definir, de calcular, de provar. Essa aqui é facinho de provar que dois arcos são côngruos. Você não precisa desenhar. Eu tenho que pegar o transferidor, compasso, sei lá, para ver onde que eles ficam. Não, você pode provar assim, ó. Faz a diferença entre eles. Se der um múltiplo de 360, fechou. Quer dizer que eles só se diferenciam pelo número de voltas que o arco dá. Certo? E aqui nós temos formou aqui um quadrado inscrito, né, na circunferência. Perfeito.
Como que eu sei que isso aqui é um quadrado e não um retângulo? Como eu sei que isso aqui é igualzinho? Por simetria, a gente pode imaginar. Afinal, aqui está o raio também. E aqui tem 45 graus também, né? Então, por simetria, assim, dá pra... Ou usando seno e cosseno, que a gente ainda não viu. Mas dá pra provar que isso aqui é um quadrado perfeito. Porque todo quadrado é perfeito, né? É um quadrado. Não é um retângulo genérico. Beleza. 14. 14 não tem nada a ver com congruo. Só que eu vou fazer em homenagem aí a esses exercícios que lidam com comprimento de circunferência, que é mais assunto da aula passada, tipo da aula 4 da frente E, que já passou faz um tempo para nós. Mas como tem alguns aqui, eu vou fazer esse 14. Só ficar nesse congruo aí não tem graça. E esse é legal, da Olimpíada Brasileira. Eu já vou mostrar, vocês devem ter o desenho da 14. E eu não vou mostrar agora porque tá com a resposta já, mas é tipo esse aqui, ó. Desenho aqui. De duas formigas. Partem do ponto A até o ponto D. Tá, as duas saem do mesmo lugar e chegam ao mesmo lugar, mas seguindo caminhos diferentes. A primeira percorre o semicírculo maior. Semicircunferência, né? Não sei. Só me importa aqui o perímetro. É uma semicircunferência, metade de uma circunferência. A segunda, primeiro ela percorre uma reta, a reta B, o segmento de reta B. Depois ela faz o círculo, a curva. E aí ela finaliza andando por CD. Os pontos A, B, C e D estão alinhados, certo? Estão todos na mesma reta. É o que está aparentando pela figura. E os segmentos A, B e CD medem 1 centímetro cada um. Já está na figura também. Quantos centímetros a segunda formiga andou menos que a primeira? Ó, a segunda já andou menos, já falou aí. Compensa ela... Bem, é de se esperar. E eu já vou colocar aqui na figura para falar com vocês. Primeiro, eu achei estranho. Achei que poderia estar faltando um dado, mas pensei, não, né? Olimpíada e tal, não tá faltando nada. Vou começar a fazer e vou enxergar. Por quê? Eu não sei qual é o raio da circunferência. Lembra que para calcular o perímetro da circunferência, nós usamos o raio, né? Totalmente dependente. 2πr. Como ali é uma semicircunferência, perímetro de uma circunferência. Como ali é só a metade de uma semicircunferência, é só pegar metade, divide por 2. Então, eu pensei, eu preciso do raio. Como eu vou calcular quanto ela anda? As duas andam. Se eu não tenho raio. Esse 1 centímetro não é o raio, né? Ele não está me dando lá do centro. As duas semicircunferências têm o mesmo centro. Não está me falando quanto mede. Então, parece que está faltando aí. Eu não conseguirei calcular quanto cada uma anda. Mas o exercício não quer isso. Ele quer a diferença de uma em relação à outra. Então, nós podemos pensar assim, ó, a distância da primeira formiga. Vamos calcular isso aqui. Depois a distância da segunda. Quanto cada uma anda. E aí fazer a primeira menos a segunda, para ver quanto a primeira andou mais que a segunda, né? Seguindo essa figura aqui, ó. Vejam, a primeira fez essa volta gigante. A segunda foi mais esperta, digamos assim. E é de se esperar que dê menor. Inclusive, se ela tivesse feito isso aqui, ó, se tivesse andado um pouquinho mais, aí fizesse a volta e terminasse, ela ia andar menos ainda. Ou, no limite, né, se ela fosse só reta, seria mais inteligente, ela ia andar menos ainda. A menor distância possível entre dois pontos é uma reta. Então, na nossa geometria plana padrão. Então, qualquer coisa que eu fizer além disso vai aumentar a distância, né? Se eu estou dando volta assim. Essa aqui, como usou um pouquinho da reta, aqui e aqui, ela economizou tempo, economizou passos. Então, realmente, a segunda aqui anda menos. Faz sentido.
Mas com menos, né? Como eu não sei o raio, eu posso usar uma incógnita genérica, Rzinho. Vejam, esse semicírculo, essa semicircunferência menor tem raio R. A maior tem raio R mais 1, porque é isso aqui mais essa distância, né? O raio da circunferência maior. É isso tudo aqui. R mais 1. Expressando assim, eu vou conseguir descobrir a diferença. Mesmo eu não sabendo quanto é esse raio, funciona para qualquer raio. O raio pode ser 1 também, o raio pode ser 1 milhão, tanto faz. A diferença vai ser igual. Então vamos lá, a distância da primeira formiga vai ser somente isso aqui, né? O perímetro da semicircunferência. Vai ser π vezes o raio. Qual que é o raio dela? R mais 1. É o raio maior aqui. Aqui até que estaria pronto, mas como eu sei do jeito que eu vou precisar, eu vou fazer o chuveirinho aqui. Que eu sei que vai ser interessante depois para fazer a diferença. Vai ficar π vezes R. Ixi, aí não adiantou mais nada ali. Mais π. Eu distribuí o π para todo mundo. Essa aqui é a distância que a primeira percorre. E a segunda formiga? Bem, ela anda 1 para cá, então já coloco 1. Mais alguma coisa aqui que eu vou calcular, que é essa parte curva. E depois ela anda mais 1. Mais 1. Tá, falta calcular só aqui no meio. O que é aqui no meio? É essa semicircunferência, que é π vezes Rzinho. Porque o raio dela é só o Rzinho. Isso aqui eu posso simplificar para πr mais 2. Tranquilo? Cuidado para não fazer 2πr, tá? Que é só metade da circunferência. Aí eu quero saber quanto uma andou a mais que a outra, ou a menos que a outra. Depende do meu ponto de vista. Bem, se você inverter a ordem não vai ter problema, porque só tem uma resposta que vai dar certo ali. Eu vou fazer, se eu quero quanto uma andou mais que a outra, depois eu quero um valor positivo, eu quero saber se é 2 centímetros, se são 3 centímetros, eu pego o maior número menos o menor, para dar um valor positivo, né? Então eu vou pegar quem é maior, D1, a primeira anda mais, menos o D2. Então você vai pegar isso aqui. Vou colocar tudo entre parênteses, depois eu vejo a necessidade deles. Só para garantir que eu não vou misturar coisas sem fazer as mudanças necessárias. Esse aqui é o D1 menos D2. Aí agora a gente pode abrir os parênteses e ver o que acontece. Esses aqui do primeiro termo são desnecessários, porque não tem nada antes. Não tem um menos aqui, não tem um 2 para distribuir, não tem porcaria nenhuma. Então eu posso tirar. Aqui, cuidado, né? Quando eu for abrir, esse menos se distribui para todos os termos aqui. Vem o menos para cá e o menos para cá. Transforma esse mais em negativo. Na hora que for tirar os parênteses. Então aqui fica menos, aqui fica menos. E esse menos some, porque eu já distribuí. Então ficou assim. Vejam o que nós temos aqui, ó. Nós temos πr positivo e negativo. O que eu faço com isso? Posso cortar, né? Cancelar. Já que são os mesmos termos com sentidos, com sinais opostos. Esse πr corta com esse. E sobra, esse mais é desnecessário, π menos 2. Que vai dar aproximadamente, na resposta já está ali, a π menos 2. Mas tipo, aproximadamente o quê? 1,1415 centímetros. Letra D.